Nesta videoaula de hoje você vai aprender como fazer uma receita de pão caseiro para iniciantes. Esta receita é feita à base de água e com os ingredientes que você possui na sua casa hoje. Não se engane, pois qualquer pessoa pode fazer de olhos fechados essa massa, pois é super fácil de fazer. E quanto a tudo, estou ansioso para ver o seu resultado. Comece peneirando e misturando muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 100 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até que forme um creme bem liso. Coloque agora 500 ml de água morna e mexa até que fique tudo muito bem misturado. Coloque agora de uma só vez neste creme a mistura de farinha de trigo com fermento biológico seco. E comece a misturar com uma colher de pau até que essa massa fique bem lisa. Vá acrescentando agora e aos poucos mais cerca de 700 gramas de farinha de trigo peneirada, sempre aos poucos. Se não precisar de colocar toda a farinha, não coloque. Vá fazendo este processo mexendo com a colher de pau sempre depois de cada adição de farinha de trigo. Faça isso até que você não consiga mais mexer com a colher de pau. E neste momento, comece a mexer com as pontas dos dedos até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e também das mãos. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar a massa levemente até que ela fique bem macia e elástica. Pincele óleo em um recipiente, coloque a massa, cubra com filme plástico e deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada, coloque a massa e comece a mexer nela somente para que ela perca a fermentação e volte ao seu estado normal. Divida esta massa em 2 pedaços iguais. Em seguida, faça 2 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos as laterais do retângulo de massa aberto. Isso vai ajudar na colagem da massa na hora de enrolar. Pincele na superfície da massa aberta a mistura de ovo batido com açúcar. Isso vai ajudar na colagem do recheio. Salpique a metade do recheio de queijo tipo parmesão ralado na superfície da massa aberta. Deixe a outra metade do queijo do recheio para a outra massa. Reserve um pouco deste queijo ralado para salpicar e decorar a superfície dos pães já enrolados. Comece enrolando a massa do retângulo de massa, começando pela parte inferior no sentido do comprimento. Enrole até o final da parte superior. Pressione com as pontas dos dedos as 2 laterais inferior e superior do cilindro de massa para fechar bem. Faça isso também com a outra bola de massa.
Coloque o cilindro de massa em uma forma retangular de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 4 cm de altura, já untada e enfarinhada, e sempre com as dobras para baixo. Faça 3 cortes transversais em cada superfície de cada pão. Faça isso com a ajuda de uma lâmina virgem usada somente para este fim. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Salpique agora queijo tipo parmesão ralado na superfície de cada pão. Coloque uma outra forma retangular vazia embaixo desta para que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe estes pães descansarem até que um encontre um ao outro ainda dentro da forma. Depois deste tempo de descanso e com os pães já crescidos, leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos até que dourem levemente a superfície de cada pão.